E, inclusive, atendendo a pedidos das redes sociais que estão perguntando, vocês não vão falar sobre... Vamos, agora. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitou à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da República que apurem se houve irregularidade em uma investigação da Receita contra o também ministro da Corte, Gilmar Mendes. O presidente Supremo enviou, nesta sexta-feira, ofícios pedindo providências a Paulo Guedes, ministro da Economia, Marcos Cintra, secretário da Receita Federal, e à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A medida foi tomada depois de Gilmar Mendes informar o próprio Toffoli que estava sendo investigado pela Receita. Gilmar Mendes acredita que a apuração foi feita de forma irregular porque envolvem questões criminais que não seriam de atribuição do fisco. Na manhã dessa sexta, o ministro pediu ao presidente da Corte para que adote providências urgentes sobre essa investigação da Receita Federal contra Gilmar Mendes, meu caro Joel Pinheiro. Pois é, o Gilmar diz que, olha, é um viés de investigação criminal, ele nunca foi intimado, nunca foi avisado de nada, e com um documento que já vazou aí, né, chegou até a imprensa, que liga o nome dele de alguma forma a tráfico de influência e outros possíveis crimes, e ele alega, na minha visão, com alguma razão, que, olha, a reputação dele já está sendo que meio destruída aí, sendo que não existe nada de concreto ali no documento e aparentemente a Receita está indo muito além das suas atribuições, mas é o STF chamando o executivo aí na figura do Guedes, né, para se mobilizar. Vamos ver quem vence, né? São órgãos de controle, executivo, STF. Vamos ver quem vai ter a palavra final, quem vai falar mais alto aí. Me parece agora que o caso pró Gilmar Mendes, nesse caso específico, está forte. E aí, Vera Magalhães? O que ele diz é que o que se está investigando está na esfera criminal, exorbita, portanto, o que está na alçada da Receita Federal fazer. A gente teria que ter acesso à investigação, acesso aos documentos para saber se é verdade ou se ele está pleiteando aí algum tipo de salvo-conduto que outros cidadãos não têm. De se ver aí livre de qualquer fiscalização do fisco. Isso não é aceitável, como também não é aceitável o outro extremo. O ministro do Supremo ser vítima de uma devassa do Estado, numa espécie de perseguição de um poder em relação a outros. Os poderes são independentes, só quem pode investigar criminalmente um ministro do Supremo é o próprio Supremo. O ministro do Supremo tem foro ali, uma investigação da Receita Federal não pode passar de alguns limites. Por exemplo, não tem prerrogativa para investigar crime de corrupção, como se diz nessa nota. Isso não está entre as atribuições da Receita Federal. Porém, inconsistência na declaração de bens, de renda e de patrimônio, aí sim está. Então, o ministro Toffoli já mandou ofício para o Paulo Guedes e para a própria Procuradoria-Geral da República para que se verifique a origem disso. Também é muito estranho ele dizer ele não ter sido intimado. Se isso é verdade, que nem ele nem sua mulher foram intimados acerca desse procedimento, você tem aí a possibilidade de ter sido aberto procedimento realmente de caráter persecutório contra o ministro do Supremo. Então, eu acho que antes de emitir uma opinião definitiva, nós temos de aguardar mais detalhes desse caso. Eu já disse aí o que eu acho. Nem ele pode ser blindado de nenhum tipo de investigação a respeito de seu patrimônio, mas também não pode ser alvo de uma perseguição por parte do Executivo. Senhor. Vamos ouvir o Carlos Andreasa. Não li o texto da investigação, de modo que a informação com a qual eu lido aqui é a que é pública e que foi vazada. Qual seja, ninguém pode ser investigado sem saber. A ser verdade, o que se diz, que o ministro, ninguém está acima da lei, mas ministro nem eu podemos ser investigados formalmente, porque é disso que se trata, ainda não estamos no estado policial, sem saber. E o que é mais grave de tudo, e parece ser um dado da natureza, né, constitutivo da vida brasileira, é o vazamento. O vazamento é ruim inclusive para investigação, se ela for séria. Vazamento contra qualquer um, porque e se for inconsistente isso? E se fosse contra qualquer um sem ser o Gilmar Mendes, que é odiado? Em que lugar se bota a reputação das pessoas? De qualquer um, inclusive do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Tem que ter atenção para esse tipo de coisa. Além disso, a ser verdade
que a Receita abriu um processo investigativo relativo a tráfico de influência, não é sua atribuição. Então, com base nas informações que estão disponíveis aí, tenho a impressão que está todo mundo errado.